O Instituto Borborema é uma associação educacional sem fins lucrativos. Em Campina Grande promovemos cursos, palestras e concertos presenciais. Também é aqui, no estúdio montado em nossa sede física, que nós gravamos os nossos cursos online e os programas que disponibilizamos gratuitamente na internet. Todas as segundas, quartas e sextas, às 19h30, publicamos vídeo novo no canal do IB no YouTube. Nas sextas-feiras nós temos sempre o Brasil Comentado, um debate independente sobre os principais acontecimentos da semana. Nas segundas e quartas, disponibilizamos lives, aulas, documentários e palestras gratuitas para todos os nossos seguidores. Para que todas estas atividades se mantenham e que outras possam ser criadas, precisamos da sua contribuição financeira. A partir de R$10 você ajuda decisivamente o Instituto. São 3 meios. Pela nossa campanha no site Apoia-se, apoia.se/Instituto Borborema, pelo nosso site institutoborborema.com/ajudaib ou direto na nossa conta bancária. Qualquer dúvida, fale conosco na seção contato do nosso site, institutoborborema.com/contato. Contamos com a ajuda, a participação e a oração de todos que gostam do nosso trabalho. Sejam todos bem-vindos ao grupo de estudos aqui do Instituto Borborema. É um trabalho que a gente faz internamente de informação mesmo, né? De formação nossa, propriamente, e que já temos há meses que estamos fazendo esse trabalho e hoje, por experimento, nós estamos abrindo aqui para o nosso canal no YouTube. De modo que estamos reunidos aqui e somos um grupo de estudos, então as intervenções são sempre bem-vindas e eu peço perdão antecipadamente àqueles que estejam nos assistindo pelo YouTube, que possivelmente não vão ouvir, né, a voz dos participantes aqui do grupo. Mas eu repetirei e responderei as perguntas que forem feitas, né, as observações, para que não se perca nada. Atualmente aqui no grupo de estudos nós estamos nos debruçando sobre a história da Grécia, né? Nossa trajetória começou já bem antes, né? Primeiro a gente se debruçou sobre a metodologia do professor Olavo de Carvalho. Posteriormente a gente foi para o estudo de história anterior aos tempos históricos na Grécia, né? Anterior ao homem homérico, justamente porque queríamos chegar na literatura, queríamos chegar na Ilíada, e queríamos saber quem eram aqueles personagens, né? De onde eles, historicamente, onde é que eles vieram, né? Quem eram aqueles povos, os aqueus, né? De que fala o poeta. Posteriormente, nós agora, nesse momento, estamos com o livro do Quito, um professor de Oxford. Então, a gente está seguindo os nossos estudos a partir da organização que ele faz, né? A gente já falou aqui no nosso grupo de estudos a respeito da formação do povo grego, novamente a gente pegou esse ponto, a gente falou sobre o Homero, né? Sobre também a polis, a formação das polis, né? E hoje nós vamos falar sobre a Grécia arcaica, segundo essa organização proposta pelo professor Quito, né? Mas antes, logo para situar também aqueles que estão chegando agora, aqueles que estão acompanhando pela primeira vez, vamos falar de como essa Grécia foi formada, né? Temos aqui um mural famoso, né, da ilha de Knossos, dessas senhoritas que ficaram muito famosas, né? Realmente é de uma riqueza exuberante, né? E de leveza essa pintura, esse afresco, e nos revela a sofisticação que alcançou uma sociedade anterior à sociedade grega, que é a sociedade minoica, né? E que nós temos então na ilha de Creta o desenvolvimento civilizacional aí justamente um pouco depois do segundo milênio, né? A gente tem do
no período de 1800, 1500, a gente já tem o começo do desenvolvimento dessa civilização, que ela vai chegar vai se desenvolver mais posteriormente, mas que já tem uma presença e essa sofisticação dessa sociedade aí cretense, né? A gente pode ver aqui no mapa, eu acho que vai ficar um pouco ruim na câmera, mas a gente pode pedir na edição que coloque melhor qualidade aqui. A ilha de Creta, né? E as Cíclades, que é onde começa justamente esse desenvolvimento dessas primeiras civilizações anteriores. Não eram propriamente gregos, né? Isso que é interessante. Muito embora a gente vai ter influência minoica na cultura grega posterior, né? As hipóteses de extinção dessa sociedade, é interessante falar a respeito disso, né? A sociedade minoica é aquela famosa do Reminos, né? Do touro, que perseguia no labirinto, perseguia aqueles jovens atenienses que eram entregues como vítimas, né? Para a satisfação desse deus touro, né? E então os gregos vão se recordar, né, no nível lendário dessa sociedade. E ela vai exercer grande influência. Poxa, sua extinção, dentre as hipóteses possíveis, se dá a respeito de eventos climáticos até, né? Uma erupção é reputada como sendo a causa da extinção da sociedade minoica. Bom, mas o que importa é que ela foi sucedida posteriormente pela sociedade micênica, que fica aqui, nessa região aqui, em cima da Argólida, né? Nessa região aqui, da península do Peloponeso. Aqui a gente tem uma imagem muito famosa, que é o Pórtico das Leoas, né, que foi uma sociedade também muito sofisticada, né, a sociedade micênica, que também se faz referência nos tempos posteriores. Ela já era propriamente grega, muito embora a gente vai ter uma dificuldade de decifrar seus escritos, né, o que se tem a chamada linear A, que é uma dificuldade para se decifrar o conteúdo do que se dizia. Perdão, a linear B, né? A linear A já era minoica ainda. Linear B, que é a que você tem tabuinhas ainda presentes hoje, que provavelmente trata da contabilidade dos palácios, e que ela não é possível se decifrar. O evento que possivelmente precipitou o fim dessa sociedade micênica, né, e o início daquilo que a gente chama de Idade Obscura da Grécia, é a chamada invasão dórica. Que essa invasão dórica também é muito discutida, se ela foi feita de uma maneira paulatina, de uma maneira direta. O que nós sabemos é que por volta do ano 1000 você teve esse evento, né, que foi uma migração dos dórios, que também eram gregos, tá, mas que descem do norte aqui e vêm ocupar e vêm arrasar toda essa região daqui. E ficam localizados posteriormente, sobretudo aqui no sul da península do Peloponeso, né, onde depois se desenvolve a cidade de Esparta. E aí geram migrações, gera uma regressão na sociedade muito profunda. Você vai ter uma circunstância em que a arte decai, o comércio decai, é extinto. Durante 3 séculos você vai ter uma extinção do comércio, né? E basicamente as culturas se fecham, uma regressão populacional, a população diminui, você tem um período de crise, e que é difícil até falar sobre o que acontece ali, porque faltam registros, né? Num período posterior, então aí a partir do século VIII, VII, você vai ter o desenvolvimento daquilo que vai se estruturar na Grécia como a gente conhece, na famosa Grécia clássica, né? Que é o período, então, que você tem de início a retomada das artes, da sofisticação das artes, a retomada da produção, a retomada do comércio. Isso é marcado por uma obra, né, de um poeta. A gente deve acreditar no testemunho dos antigos, né? O Heródoto coloca Homero como tendo vivido em 850 a.C. Então, e que faz sentido nessa narrativa que a gente está trazendo aqui, né? Então é uma data razoável para se considerar. E o Homero, então, ele vai escrever a respeito de um tipo de sociedade. E esse tipo de sociedade que ele está falando é a sociedade dos chamados palácios, né? Grandes senhores rurais
né? Grandes senhores de territórios, essa sociedade organizada em príncipes, em principados organizados, e que vão, todas elas com identidade nacional comum, vamos dizer assim, né? Dentro da medida possível que você chamar de nacionalidade, aquela composição lá dos gregos, e que promovem a guerra, então, a Troia, né? A guerra da Europa contra a Ásia, né? Aqui nessa região daqui. O Homero, ele era daqui da Jônia, né? Dessa região aqui mais para o sul da Ásia Menor. E ele então isso aqui já demonstra a colonização, que já foi, no período bem anterior, já foi acontecendo, né, a vinda de colonos para outras regiões aqui do Mediterrâneo. E a Grécia aqui, como eu falava de Homero, né? A Grécia arcaica, ela se caracteriza justamente por isso, pela expansão dos gregos, a expansão da Grécia. Como o Quito bem observa, você tem, então, uma grande expansão. Desde aqui do Ponto Euxino, né, chamado Mar Negro, toda essa costa aqui do Mar Negro, a própria literatura vai revelar bastante isso, né? Jasão e os argonautas, né, que vão procurar lá o Tozão de Ouro. Então eles vão aqui desde toda essa região do Mar Negro até, você pega todo o Mediterrâneo, até ali a costa leste da Espanha. Então toda essa região daí vai ter essa presença grega, né, a partir desse período, né, com essa fundação de colônias gregas por toda essa região. É muito curioso, porque você vê repetir esses nomes, né? Ele cita também, né, a cidade de Apolônia, aqui na Líbia, aqui no norte da África, e também no próprio Mar Negro você vai ter uma Apolônia, né? E a maneira como se fazia, que é muito curioso, a maneira como se realizava essa colonização, que é distinto do sentido de colonização que a gente conhece mais contemporaneamente, né, da experiência nossa até. A colonização grega, ela era muito curiosa, porque essas cidades se organizavam em expedições para fundar uma nova cidade. E não havia uma conjuntura de sujeição da cidade fundada à cidade-mãe, da cidade colônia à cidade-mãe. Você tinha, na verdade, isso era muito bem pensado, você selecionava os melhores cidadãos, você pegava aquela pessoa mais afamada para ser o fundador daquela nova colônia, organizava-se essa expedição, muitas vezes juntavam-se outras cidades junto para organizar essa expedição fundacional. E um processo muito interessante era que havia a consulta ao oráculo de Delfos, né? Que você consultava ele para saber se os deuses, sobretudo Apolo, era favorável a essa nova fundação. Nesse sentido, acaba que também no sentido menos metafísico, acabava que os próprios sacerdotes do culto apolíneo, né, eles tinham um know-how, sabia-se a respeito das localidades diferentes e poderia dar bons conselhos, inclusive nessas fundações novas, né? Então, por isso que os gregos vão se espalhando por toda essa região, por toda a costa do Mediterrâneo, norte da África. A própria Itália, né, o sul da Itália vai ser conhecido como Magna Grécia, né, justamente pelo número de cidades que vão sendo fundadas. Tem casos interessantes que o Quito traz também, por exemplo, aqui na Jônia, né, com a cidade de... Aqui está em francês, Fossé, como é que chama? Fosse... Alguém se recorda? A Fócia, isso. A Fócia e a cidade de Tene, que também está aqui pertinho, que eles são na invasão de Ciro Grande, já no século VI, eles saem e partem para a fundação, né? O pessoal daqui da Fócia dá a volta em toda a Grécia, e dá a volta na Itália junto e vai lá para Córcega, vai lá para o outro lado, né? Para Córcega, ali ao sul da França. E o pessoal daqui de Teos, também como resultado dessa invasão, ele sobe aqui para a Trácia. Então você tem essas fundações, esse espalhamento da cultura grega nessa estrutura civilizacional, né? E aí você tem uma mistura de cidades, essas cidades sempre eram cidades, como eu dizia, né, independentes, né? Dava-se uma expressão grega a essa fundação, né, chamada apoikia, que a letra quer dizer lar distante, né? A fundação ela era sempre nova, ela era independente.
A cidade-mãe ela deveria escolher entre os seus próprios habitantes um chefe oficial e aí ele competia presidir a divisão das novas terras entre os colonos. Ele seria honrado para sempre como um fundador. O que não importa dizer que não houvesse algum tipo de ligação moral. Havia uma ligação de amizade entre essas cidades. E era até escandaloso uma circunstância que uma cidade colônia fizesse guerra à sua cidade-mãe. Não que isso não tivesse acontecido. Aconteceu sim, né? Então, um período basicamente caracterizado pela expansão, né, do grego, expansão da cultura grega e pela organização da vida civil. A gente falou aqui na reunião anterior a respeito da polis, é justamente isso que acontece aí, né? A estruturação da polis ela se dá nesse período especificamente, né? Então, a sociedade ela vai migrando daquela sociedade aristocrática para outra coisa. Digo diretamente para a democrática porque a gente vai ter situações distintas, né? Você vai ter uma sociedade oligárquica, como é o caso de Esparta, e você vai ter uma sociedade de fato democrática, como é o caso de Atenas, né? Essa aqui é um vaso muito interessante que você tem aqui Peleu apresentando Aquiles para ser educado pelo Quírion, né? Essa imagem daqui ilustra muito bem nesse período anterior a esse desenvolvimento daqui da Grécia arcaica, que diz respeito à cultura aristocrática, ao modo de educação que era concebido nessa cultura aristocrática. O Quírion, ele aparece lá na Ilíada, vocês se recordam dele, e se recordam também do outro professor, né, do Aquiles, que também é mencionado, que é o Fênix, o velho Fênix, que parte, né, junto por sugestão do Nestor, ele vai lá para convencer o Aquiles a fazer guerra aos troianos. E o exemplo tanto do Quírion quanto do Fênix, ele ilustra muito bem a concepção aristocrática de educação, né? Que o pai, né? No caso o rei Peleu, né? Ele também um senhor, escolhe um outro senhor de sua confiança para educar o seu filho. E educá-lo em quê? O que era propriamente a educação exigida desse jovem, né? desse jovem nobre, né? Era a educação nas virtudes da guerra, a educação nas virtudes militares. Ele tinha que aprender a batalhar da melhor maneira possível, né? A ser um vitorioso. E a educação era formada por dois aspectos, né? A técnica, que era justamente isso que eu falava, né? De você combater, aprender a ter uma desenvoltura na batalha e também na vida social, é outro aspecto também da técnica, né? A educação tem esse caráter de introdução do homem na vida dos demais homens, na vida do jovem rapaz, na vida social. Então também há um aspecto de técnica no aspecto da oratória, no aspecto do desembaraço no ambiente social. E o outro elemento era a ética, que essa ética propriamente dos tempos homéricos, a gente falou bastante aqui a respeito dela, que é a ética da glória, a ética do herói, a ética da realização desses grandes feitos para os quais valia a vida, né? Você realizar isso daí, você ser uma pessoa notável, que as gerações falariam a seu respeito, né? Tem diversas passagens que a gente pode citar a respeito disso. Vocês se recordam do Aquiles dizendo, né, que preferia ser um lavrador na terra a ser um príncipe no Hades. Não é algo que o pós-morte não representava grande coisa, né? A grande importância mesmo estava naquilo que era feito aqui nesse momento e aquilo que produziu como resultado para a sua glória, para a sua fama, para a sua eternidade. Justificando a vida curta com glória, né? Isso, no caso específico de Aquiles, e ele é justamente o exemplo emblemático porque ele é a perfeição disso daí, né? Ele justifica a vida curta dele, né? Ele sabe que vai morrer, ele sabe que vai morrer logo, foi uma escolha que foi feita. Sua mãe até revela que na batalha com Heitor isso aí precipitaria sua morte, mas é o que ele quer fazer mesmo, né? Porque isso aí é o que faria sentido, né? Para esse formato da ética, essa ética militar, né? Bom, isso aqui é um vaso bem posterior, isso aí já está no século V, mas que mostra justamente o trabalho de um professor no tempo mais para frente, né, quando você tem
a correção do professor dos jovens que estão ali se degladiando, estão se exercitando para a guerra, né, para a luta. É claro que nesse período, quando a gente está falando do século V, a ideia já é outra, né? O pessoal já está se exercitando, mas no nível desportivo. A ambição são glórias mais de reconhecimento de suas qualidades, de suas virtudes, de sua areté, né? No nível menos dramático que eram as glórias militares. É interessante até a gente remeter essa palavra da areté, né? Que a gente traduz como virtude, mas que é justamente essa perfeição desse ideal cavalheiresco, né? Esse ideal de realização humana, essa virtude completa guerreira da conquista desses valores, né? Esse aqui é um exemplo muito curioso, já posterior, já no período final, né? Dessa arte da Grécia arcaica. É um guerreiro, né? Possivelmente Ajax, mas é um guerreiro que está num pórtico de um templo de Atenas, esqueci onde. Mas é um guerreiro que está no pórtico do templo, né? E que você já consegue ver aí nele muitos elementos que já são assim, já próprios, né? Da arte clássica, né? Da riqueza de movimentos, da sua desenvoltura, mas há um aspecto fundamental da própria arte arcaica que a gente consegue notar aqui, que eu gostaria de chamar a atenção para vocês, que é o sorriso. Esse sorriso arcaico, né? As figuras arcaicas, elas têm uma característica muito interessante, né? Que elas não são propriamente retratos, elas não traduzem uma pessoa especificamente, mas uma figura arquetípica, né? Do guerreiro, do jovem, daquele que tem aquelas qualidades físicas, militares, de que a sociedade grega admira, né, e procura incutir nas gerações. Tem um efeito pedagógico isso aí também, né? E o sorriso, ele nos traz a ideia de quê? De uma bem-aventurança terrena, né? A satisfação, um orgulho, né? E você vai ver esse sorriso se repetindo nessa arte desse período. Ela não expressa uma situação específica, mas justamente um nível arquetípico dessa conquista, dessa qualidade superior, desse aproximar-se heróico dos deuses, né? Não, pode falar. Não, é porque assim, eu acabei de ler a Odisseia. E essa é a estátua de Ajax. É engraçado, porque é o seguinte, o que é muito interessante de tudo isso, assim, que a gente tem visto, esse negócio da areté é uma perspectiva de leitura que é impressionante como ela enfecha tudo que está na literatura homérica, porque aqui o que ele está fazendo, ele está se matando. Por que ele está se matando? Porque Aquiles morreu, né, e a armadura dele seria entregue para o melhor guerreiro, depois de Aquiles. Aí o guerreiro mais forte é Ajax, mas a armadura foi dada para Odisseu. Então ele, puto da vida, vai lá e se mata. Justamente por causa Não, eu sou o mais forte, como assim? Então, eu prefiro se matar do que a humilhação de ser... De ser preterido, né? Interessante dessa observação sua, né? Então, a figura de Ajax, que ele está aqui se suicidando, né? Por ter sido preterido nessa questão da armadura, é que ele mantém esse danado sorriso, que é do sorriso próprio dos heróis, entendeu? Uma coisa que é o traço formidável, de que ele é feliz de alguma maneira com ele, porque a areté a gente já discutiu sobre isso, ela pressupõe um orgulho. Um orgulho. Pode ser traduzida como excelência também. É uma excelência, então você tem um orgulho correspondente que é justo que se tenha orgulho. Inclusive se justifica até a vingança, né? A vingança era uma coisa muito razoável na perspectiva de que você teve algo reconhecidamente do seu orgulho, da sua qualidade que foi preterida. Desse cenário total aqui que nós temos, né, dessa organização da Grécia, nesse período já posterior que a gente está vendo, do desenvolvimento dessas cidades, dessas polis, e que são sucedâneas, né, dessa organização anterior, que era a sociedade aristocrática. A primeira região que o Quito chama a atenção é para a Jônia, né, justamente para a região aqui da Jônia, dessa região da Ásia Menor, que é onde está a origem do Homero, né? E o que ele fala sobre a Jônia é justamente
do seu caráter, né, da sua alegria genuína, né, da sua inventividade, né, que até os demais gregos faziam um pouco caso disso, né, de como as coisas eram até aparentemente levianas, a falta de seriedade, falta de disciplina, característica desses jônios, né. A arte jônica, ela tem essa característica justamente da graça, da presença dessa graça, do encanto, né? Em geral, a Iônia dá-nos a impressão de mais exuberância, de mais alegria, como a reminiscência, e não mais do que isso, da suavidade oriental ou quando muito meridional. Não nos surpreende que Platão, no século IV, rejeite os modos iônicos da música e do ritmo como sendo voluptuosos e enervantes, embora não devamos esquecer que Platão rejeitou muitas coisas boas. Então a gente vai ter uma crítica posterior de Platão justamente aos modos, às maneiras de música que era justamente promovida pela Jônia, né? Então o que ele fala aqui é que de alguma maneira a Jônia tinha um contato maior com a cultura oriental, justamente pela sua localização, ou em certo sentido meridional, e que fazia com que ela fosse um lugar realmente mais relaxado, né? Na Jônia, se a gente teve no primeiro período com o desenvolvimento do Homero, né? da épica, né? Na Jônia que você vai ter no século VI o grande desenvolvimento da lírica. E o que é a lírica? Né? É a poesia de si, né? do eu poético, né? A poesia dos amores próprios, da descrição dos sentimentos, daquela personalidade. Então, a Jônia, ela tem esse caráter muito mais próximo do individualismo contemporâneo, né? Se a gente começar a fazer comparativos com imagens que a gente tem mais perto, né? Não é propriamente da Jônia, mas ele cita um caso aqui da Safo de Lesbos, né? Da Eólia, né? E que ela é famosa por ser a grande poetisa lírica, né? Ela é a grande expoente desse lirismo, né? Então faz poesias de amor, etc., né? Com essa preocupação sempre de expor os seus sentimentos, né? E isso realmente é muito curioso. Ele até faz uma comparação aqui com introdução até ao paralelo entre a Jônia e Esparta, que é a famosa frase da espartana que se despede do seu filho, que diz, né, regressa com escudo ou em cima dele, né, que era uma honra para os dóricos voltarem para casa heróis de guerra, heróis pela cidade, né? E ele cita, então, um trecho aqui de um poema iônico que diz, na verdade de Horácio, algum traço feliz tem meu nobre escudo. Tive que fugir, atirei para ele para um bosque, mas salvei-me, graças a Deus. Deixá-lo, arranjarei outro, tão bom quanto aquele. Então, realmente, um rapaz muito brasileiro, muito razoável, né? E que, numa situação de necessidade, ele terminou se desprendendo do seu escudo, não foi tão apegado assim a essa circunstância. Posteriormente, ele vai tratar aqui de Esparta, né? Esparta, né? Esparta, a sede da chamada Ordem Dórica, né? Não uma ordem como instituição, mas ordem justamente como uma moda cultural, vamos dizer assim, né? E que revela justamente essa força, essa beleza, né? Ao contrário da exuberância que a gente falava anteriormente. E os dórios eram justamente aqueles que eram mais graves dos povos gregos, né? Aqueles que tratavam a coisa com mais seriedade. Antes de falar propriamente do que o Quito traz, eu gostaria de chamar a atenção para o livro do Marrou. Vocês conhecem o livro do História da Educação na Antiguidade, do Marrou? Henri Irène Marrou. Ele vai falar sobre a educação, né, dos diferentes períodos. Ele vai falar sobre a educação espartana. E há um elemento no que ele está dizendo que é muito curioso. Ele até vai fazer referência a isso na apresentação do livro. Que esse livro foi escrito posteriormente à Segunda Guerra Mundial. Ele é francês, né? Você sabe da experiência da França na Segunda Guerra Mundial. Então ele vai falar de Esparta com todo o ódio a tudo que se fez sob inspiração espartana, né, no século XX.
E tem bastante coisa péssima que foi feita. E é até estranho, até o próprio Quito também reconhece isso, é estranho o quanto que a Esparta acaba levando, sendo tida em tão alta conta pelos filósofos, aquelas pessoas que se debruçavam, que se interrogavam a respeito da organização espartana. O que se falava era a respeito da eunomia, que é a boa lei, né? a boa organização legal que permitia que não tivesse muitas reformas na legislação espartana e eles estavam vivendo daquela maneira, razoavelmente ao longo dos séculos, né? Mas o que o Mahu vai chamar a atenção é o seguinte, é que Esparta ela vai ter um florescimento muito precoce em comparação com o resto da Grécia e que nesse florescimento muito precoce você vai ter uma brusca tomada de decisão no sentido de se paralisar a cultura no momento em que ela estava e que você vai se agarrar àquela cultura com medo de perdê-la. É mais ou menos esse é o processo que dá com Esparta, né? Quando a gente falou daquela crise toda que a gente estava passando naquela Idade Obscura, então ele diz que no século VIII a arte já começa a renascer lá na Lacônia, né, nessa região aqui do sul do Peloponeso. E o auge de Esparta vai ser justamente no século seguinte, no século VII, né? O ano do finalzinho, lá no ano 600, é o auge de Esparta. Mas o que era essa Esparta aí nesse período do seu auge, né? Ela era justamente uma cidade em que você tinha a presença de estrangeiros, curiosamente. Era uma pátria da música, fazia muita música em Esparta. Você tinha o desenvolvimento do esporte, né? Você tinha várias vitórias que Esparta durante esse período vai acumulando nos chamados jogos pan-helênicos, né? Que desde o ano 700 e pouco você já estava realizando esses jogos pan-helênicos, né? Então Esparta repetidas vezes vai tendo vitórias nesse período, né? Mas o que acontece é que Esparta vai ter, por volta do ano de 550, né? Você vai ter uma relação aristocrática contra os progressos de democratização que estava tendo na Grécia, né? Progressos no sentido não valorativo, né? Mas as mudanças que estavam acontecendo de crescimento da população, de exigência de participação política. Então, a reação aristocrática que dá certo lá na Esparta nesse sentido, e que é atribuída talvez, né, ao Éforo-Quilon, tendo ele conduzido essa situação, para evitar justamente uma segunda guerra da Messênia, que havia sido conquistada por Esparta. Esses aristocratas, então, eles estabelecem uma organização cada vez mais fechada, uma referência cada vez maior à legislação que tinha sido colocada por Licurgo. É curioso, essas máscaras aí, o Mahu conta, né, de que eram máscaras, vejo, festivas, a gente jamais associaria isso daí a Esparta, né, mas eram máscaras utilizadas em festivais para Artemis, lá o pessoal fazia, se parece até com um culto maori, né, aqueles cultos lá da Oceania, então, eles usavam essas máscaras, eram máscaras de pessoas feias, de velhas, que eram utilizadas nesse culto, né, cultos festivos, então havia uma certa alegria em Esparta, que a gente não imagina pela primeira vez, né. A arte floresceu em Esparta no período muito anterior. Isso aí é uma peça espartana também. Mas aí o Licurgo, né, essa figura quase mítica, né, desse grande legislador, que você tem uma ampla regulamentação da vida, do modo de se viver em Esparta, e que é justamente cada vez mais aferrado, cada vez mais segurado como uma tábua de salvação, essa organização proposta, né? Então a gente tem uma paralisação da cultura espartana, né? Você tem a partir do século IV, curiosamente depois da Guerra do Peloponeso, né, que Esparta vai lá e vence a Atenas, você tem o início da decadência de Esparta. Ela faz um sacrifício muito grande para vencer Atenas. Você tem durante o Império Helenístico, né, que desce aqui da Macedônia, a dominação do Filipe II, depois do Alexandre o Grande. Você tem então uma situação em que Esparta é apagada, uma cidade que não importa grande coisa. No tempo dos romanos, que também dominam essa região toda, Esparta se torna mais um dentre aqueles municípios lá, que tem umas coisas características. O pessoal fazer turismo em Esparta, vê o pessoal treinando lá, se torna uma cidade turística Esparta. E depois, então, assim, ela vai se extinguindo ao longo da história por essa sua rigidez legal, né? Essa eumonia
eunomia que é tão celebrada, muitas vezes ela acaba sendo o aspecto que paralisa o desenvolvimento espartano, né? Vamos dizer assim, desenvolvimento cultural. Mas nós temos, então, como é que se dava essa educação espartana? Uma coisa muito curiosa para a gente, né? A criança, primeiro, tem um aspecto eugênico também, que é muito caro ao Marru, justamente pelo seu período histórico, né? Você está vivendo ali, está escrevendo esse livro depois da Segunda Guerra Mundial, a gente teve a experiência, né, de esforço eugênico que foi feito na Alemanha, e a Esparta tinha esse aspecto eugênico, né? A criança recém-nascida, era levada até os anciãos, que aí avaliavam se ela teria força, se ela teria complexão, se ela era um menino belo, para se tornar cidadão. Isso a gente está falando dos pátrias, né? daqueles que faziam parte da nobreza, né? E se não, se ele fosse rejeitado, então ele era lançado realmente no monturo lá, nos Apópetas, né? Que era um monte. Até os 7 anos, aí era a parte que você ficava com a vida familiar, né? Que a criança era criada em casa. E disse que, de fato, a mãe Lacônia era uma mãe muito boa para a educação até os 7 anos. Tanto é que no período posterior, as próprias atenienses vão contratar ambas Lacônias para educar os seus filhos, porque nessa primeira idade elas eram muito experientes, eram pessoas muito, muito boas para esse nível de educação. Depois disso, você tinha um verdadeiro Ministério da Educação lá, que era conduzido por um Paidônomos, que era o pedagogo, né, o magistrado que fazia, responsável por essa educação. E o rapaz ficava dos 8 anos até os 20 anos, então, nesse processo de educação conduzido pelo Estado, né, pela cidade de Esparta. Até os 11 anos ele era um menino ainda, né? Era meninice, ele ainda ia para casa e não estava internado, né? A partir dos 12 anos ele estava numa espécie de colégio interno, né? E basicamente o que era essa educação? Exercícios militares, né? Os exercícios de embrutecimento, de dessensibilização, né? Resistência à dor, né? Então, o menino dormia lá em cima do bambu e lutava, né? Tem esse esforço de embrutecimento. A perspectiva, a finalidade era justamente promover uma coisa que só Esparta tinha, que era o exército permanente, né? Nenhuma dessas outras cidades gregas, a gente já falou sobre as polis aqui, elas não tinham um exército permanente, eram seus cidadãos que eram responsáveis, né, como eleitores. Um dever da cidadania era a defesa da pátria, né? O que já muda também o sentido da ética, de modo geral na educação, né? Se a gente tinha a primeira educação de que a gente falava há pouco, aristocrática, que era a conquista dessa areté, o reconhecimento público, né, dessa glória, né, também a conquista dessas virtudes militares, agora você tem um eixo diferente, agora voltado para as cidades, que era o bem da pátria, né, aquilo que faria sentido. E isso era meio que um pensamento comum em toda a Grécia, tá? Isso aí não acontece somente em Esparta, né? Aquele negócio de você se preocupar com devotar sua vida, né, devotar sua morte, na verdade, à defesa da pátria. Isso era uma glória, né, assumida. E Esparta, isso daí chega no nível muito maior. Esparta tem um exército permanente e ser cidadão de Esparta era pertencer a esse exército, né? Estou voltando aqui da... Esparta era uma aristocracia. Então quer dizer que tinha não era uma monarquia, então quer dizer que deveria ter um conselho. A Gerúsia, né? Que era o conselho dos anciãos de Esparta, acho que tem 60 membros, e a diarquia, né? E você também tem os éforos, né? Que na verdade era o conselho desses anciãos, né? Que elegeu os magistrados, que eram os éforos, eram 5, e você tinha essa diarquia, que essa diarquia era um modelo para evitar realmente que alguém se sobrepujasse, né? no domínio do domínio político, e ela era, sobretudo, a autoridade desses reis, né? Essa diarquia era externa, né? Então, quando estava em batalha, quando estava fora da cidade, eles eram realmente os reis, né? Mas dentro da cidade você tem essa questão do conselho dos éforos, né? Quando Esparta decaiu, que tu repara isso, quando Esparta decaiu e acabou por sucumbir, não foi por falta de energia, mas sim por falta de cidadãos e de ideias. E disso foi ela mesma responsável. Foram 2 acontecimentos críticos na história de Esparta, não sabemos muito de nenhum deles.
O primeiro foi a decisão de conservar separado das populações conquistadas. Então, nem o componente dos vizinhos foi agregado, né? Teve a própria expansão espartana, ela não foi agregada. Sabemos um pouco mais do segundo momento crítico, mas não muito. Como já vimos, o alívio normal para o excesso de população era a criação de colônias. Esparta também fundou colônias. Tarento foi uma delas, mas não muitas. As medidas que tomou para a falta de terras foram muito mais drásticas. Conquistou a vizinha ocidental, a Messênia, como eu já falava, anexou o território e reduziu os habitantes à escravidão. Tal anexação era extremamente rara na Grécia, pela razão muito simples de que era impossível a exploração do território vizinho sem um exército permanente para garantir. E Esparta era o único estado que tinha um exército permanente. A sua classe de cidadãos apoiada pelo esforço dos ilotas. A tarefa de manter a Messênia era quase demasiada para Esparta. Uma geração ou duas depois da conquista, ou seja, por volta do século VIII, os messênios revoltaram-se e a revolta foi, claro está, um ato de desespero. Passou-se, ao que parece, qualquer coisa como 20 anos antes de ser reprimida, e as exaltações de Tirteu revelam os esforços de Tirteu, um poeta, né? Alguns dizem que ele era ateniense até, mas era um poeta típico, né, desse espírito, que mais traduziu esse espírito espartano e que continuou sendo utilizado na educação espartana, seja na aprendizagem das letras, né, que ele tinha em algum nível essa aprendizagem, mas também os poemas dele também eram cantados em marchas militares, né? Também era utilizado. A música também continuou sendo mantida, não no nível de excelência que foi anteriormente em Esparta, mas continuou sendo mantida justamente como hoje a gente tem as fanfarras militares, alguma coisa parecida com isso, somente com toda a sociedade ela é voltada para essa finalidade militar, né? Passou-se ao que parece qualquer coisa com 20 anos, as forças espartanas. Essa escravização da Messênia tornou os espartíatas, né, os eupátridas espartanos, mais do que nunca uma minoria dentro do seu próprio país, e para mais uma minoria ameaçada. Pode ter sido a revolta messênica que induziu os espartanos a adotar as famosas instituições de Licurgo. Licurgo é esse personagem aí que a gente falava, né? O efeito disso daí é que toda a graça e encanto da vida espartana vai sendo perdida e você tem, então, essa organização que se tornou famosa em Esparta. O espartíata estava proibido de se entregar à agricultura, comércio ou outras ocupações regulares. Tinha de ser um soldado profissional. Tinha sua quinta cultivada pelos ilotas. Sua fazendinha, né, seu pedaço de terra era cultivado pelos ilotas, os escravos estatais. Os ilotas eram os escravos estatais que pertenciam, né, à cidade. Jantava em messes públicas, né, os banquetes públicos, para os quais contribuía com produtos da sua quinta. Se deixava de contribuir, deixava de ser, então, um cidadão completo. A vida familiar ela é limitada, né? O Licurgo ele regulou todos os aspectos da vida familiar. E a virtude mais desejada, mais afamada, mais procurada nessa arete espartana era, por óbvio, a obediência e a coragem. Era as virtudes que são queridas de um militar, propriamente um militar. Mas Licurgo não pretendeu somente transformar o corpo de cidadãos numa eficiente máquina de combate sempre pronta. Teve enorme trabalho em torná-la autossuficiente e inamovível. Não se encorajava o comércio, os visitantes estrangeiros eram admitidos só de má vontade e de vez em quando eram sumariamente expulsos. As ideias estrangeiras deviam de todo custo ser afastadas, né? É um nacionalismo pesado, né? Isso. Por isso que ele usa em paralelo a situação de Esparta ao que a gente teve no século XX com os fascismos. A inspiração era óbvia, né? Porque havia aqui também o desprezo pelo prazer, né? Você fica pensando, a situação de escravidão, né, que era Esparta, dessa aristocracia que dominava, você às vezes não se confunde na nossa compreensão moderna de imaginar que eram os privilegiados da sociedade que gozavam em cima daqueles que eram oprimidos, né? Mas tem uma passagem muito interessante aqui. As histórias acerca de Esparta e dos espartanos eram inúmeras e muitas delas manifestamente contadas por escritores filhos espartanos. Mas as que tratam do sistema de vida em Esparta mostram todas a mesma tendência. Um sibarita recebido na messe pública em Esparta notava: agora compreendo por que os espartanos não temem a morte. Então é justamente porque
o que eles comiam era muito ruim. O modo de vida espartano era um modo muito cruel, era um modo muito... Essa organização que se dava à sociedade espartana era era de uma frugalidade imensa. A gente já falou da frugalidade do homem grego, né, do modo de comer, do modo de habitar, que era de uma maneira... Papa de haver, que era uma maneira muito desprendida, que permitia que houvesse um tempo de ócio, né? Os próprios contemporâneos estavam ali criticando os espartanos porque o negócio era ruim mesmo, o negócio era muito ruim, né? E o paralelo que eu estava falando sobre a sociedade do século XX, né, os fascismos, você vai ter a amplitude da regulamentação estatal, o controle estatal mais absurdo, né? Desde o início, a preocupação com a educação da infância. O Marrou é até bem cruel. O Marrou ele descreve toda essa formação aqui dos espartanos na terna infância, né? E faz um comparativo com os lobinhos dos escoteiros. O escotismo, né? Então você vai ter ali ele começa a chamar, inclusive, esses meninos aqui de lobinhos. O lobinho sai daqui, faz aquilo. Então, justamente porque existe uma progressão em que você vai testando as crianças, vai dando aos mais velhos a ascendência sobre o mais novo, ele vai tendo possibilidade de comandar, você vai identificando ali quem tem mais possibilidade, quem tem mais habilidade para mandar, né? Você vai testando a obediência desde muito novo, você vai impondo desafios. Isso é um padrão que se assemelha muito à juventude hitlerista, a modelos de juventude que você teve no fascismo, de Mussolini também. E eu não me recordo o que o integralismo propôs, mas pode ter sido uma coisa parecida. Eu acho que o integralismo foi mais liberal desse movimento fascista. Mas não sei nem se pode chamá-lo de fascismo. Mas a realidade é que essa preocupação com a educação, desde o primeiro momento da infância, com a finalidade de realização nacional, foi muito retomada no século XX, e a inspiração espartana é óbvia. Nível de organização da sociedade para um propósito militar, né? Mas isso aí pressupõe também essa aversão ao prazer, o que era também muito levantado pelos os próprios ditadores do século XX, né? A frugalidade, o sacrifício que a sociedade deveria fazer, né? E que era um sacrifício para o bem da pátria. Então haviam certas coisas, certas liberdades que eram sacrificadas, certos quereres, por exemplo, o capitalismo para depois, além da cortina de ferro, né? Então era um sacrifício, né, das tranquilidades, das alegrias do capital, mas com objetivo, sobretudo depois de Stalin, um objetivo nacional, né? O marxismo depois de Stalin, até teve uma ocasião também de falar sobre isso, né? Ele se investiu no aspecto nacional. Isso é muito parecido com os japoneses, assim, Sim. Quando se fala do movimento fascista, a disciplina japonesa é mais, assim, é muito austera, ela é muito centralizada na figura do imperador. Muito bem lembrado. Então, por exemplo, fazendo um paralelo aqui com falou do lobinho, no Japão acontecia a mesma coisa. Você tinha o soldado que tinha uma vida mais frugal de todos os países envolvidos eram os japoneses. Eles ganhavam cota de arroz e eram obrigados a viver com aquilo que viram dele. Porque era justamente, tinha um tipo de areté também, no caso do Japão. Então, a cultura dos bem de casa, imagina, melhor morrer pela pátria do que voltar para casa e se render e ser em vez de vergonhar os antepassados. Tem um trecho aqui que você está falando isso aqui, deixa eu pegar aqui do Marrou, aqui é a página 52. Muito conscientemente, Tirteu, esse poeta que eu fiz referência, né, que é um poeta inspirador da cultura espartana, ele opõe o novo ideal, esse ideal da pátria, ao ideal antigo, que era esse ideal aristocrático, né? Eu não julgaria um homem digno de memória, nem faria caso dele unicamente, por seu valor na corrida, a pé ou na luta. Fosse ele grande e forte como o Ciclopes, mais veloz do que o Trácio Bóreas, mais belo do que Titono, mais rico do que Midas ou Cinyras, mais poderoso do que o filho de Tântalo, rei de Pélops, fosse sua língua mais doce do que a de Adastro,
possuísse ele toda espécie de glória, se ele não tem o valor militar, não é homem para resistir na batalha. Esse é o verdadeiro valor, que é justamente a palavra areté, né? Está traduzida aqui como valor. Esse é o verdadeiro valor. É esse o mais alto prêmio que um homem possa obter entre os homens. É um bem comunitário, útil à cidade e ao povo inteiro, que cada qual, bem apoiado nas duas pernas, resista na linha de frente, expulsando de seu coração toda a ideia de fuga. Está aqui a descrição perfeita dessa ética do valor comunitário, da ética da realização comum, né, da defesa da pátria. Você ilustrou muito bem com o exemplo dos japoneses, kamikazes. Bom, por fim aqui, para dar observação de Quito a respeito de Esparta, a gente fala, né, de que a grande virtude, como eu dizia, né, a chamada eunomia, né, essa capacidade, era isso que era admirado em Esparta, né, essa sua lei que regulava tudo e que se manteve durante vários séculos e que não gerava grandes problemas para esses cidadãos que estavam seguindo essas leis sem grandes confusões, né? Então essa lei era reputada como mais respeitável do que outras leis que que exigiu várias alterações pelas mudanças da sociedade, né? Mais do que... E por que os gregos tinham isso em alta conta, né? Porque... Vou pegar aqui do Quito, né? Consideramos axiomático o fato de que as leis devem mudar com as circunstâncias. O grego, por certo, não se humilhava como nós perante as circunstâncias. Tinha menos razões para isso. No seu mundo mais estático, tinha em diversos graus a noção de criar um sistema de vida, de preferência acomodar-se ao sistema de vida. Então, o que era mais valorizado era justamente essa inventividade, essa capacidade do Licurgo de criar um sistema de vida e dele funcionar, do que propriamente as mudanças políticas acarretarem a necessidade de mudança na legislação, né? Então, a grande vantagem, a grande glória da lei de Licurgo era isso, a sua perenidade, né? Bom, e em paralelo que sempre se faz a Licurgo, a cidade que cultuava a deusa Atena, a cidade de Atenas, né? A polis ateniense, que a gente já teve a ocasião de falar aqui diversas vezes, né? Daqui localizada na Ática, nessa região daqui, né? Atena e Pireu. E o que era Atenas, então, nessa época anterior à sua glória, né? Ao seu século V? Como é que Atenas veio a se tornar? Isso daí. Primeiro que ele repara justamente o tamanho disso aí, como era um lugar muito pequeno, né? E que, de uma maneira muito formidável, no século V, que é o século posterior ao período que a gente está falando agora, se tornou, sem sombra de dúvida, o lugar mais, na sua opinião, né? Todo historiador é um tanto apologeta quando está escrevendo, né? Ele está defendendo aqui essa sua opinião de que Atenas se tornou o lugar mais civilizado da Terra que jamais houve, né? Ao longo do século V. Então, como que você tem esse despontar da cidade de Atenas? A Atenas, né? Foi uma cidade, como tinha nesses períodos anteriores que a gente falava, ela não teve uma grande proeminência, né? Nem nesse período de florescimento espartano, Atenas era lá grande coisa, era uma cidade de segunda ou terceira grandeza, como o Quito bem coloca. Mas aí o grande mérito de Atenas foi essa capacidade que ela teve de se organizar em torno de um valor, koinon, que é o interesse, o bem comum. Atenas, ao longo dos séculos, ela conseguiu se reacomodar e isso permitiu que ela construísse essa sociedade que o Quito dizia como sendo uma sociedade de excelência do ponto de vista da cidadania, um modelo de cidadania, e que se tornou referência para os estudiosos de política sempre é uma referência comum à experiência ateniense, né? Aqui está o Solon, né? Mas antes do Solon a gente teve o Drácon, né? Aquele que instituiu as leis draconianas, né? Todo o pessoal de direito, né? Quando vai escrever, vai peticionar e vai criticar decisões e legislações nacionais duras, muito embora não tenhamos leis duras no Brasil, fala de leis draconianas, né? De condutas draconianas. Oi? A culpa é de como?
Não tem, no Brasil não tem. Negócio draconiano, a pessoa gosta, né, de pegar essas referências assim. Mas Drácula está aqui no século VII, fazendo, né, organizando a legislação, o culto, né, a maneira de se dar a legislação ateniense, no formato que ela vai adquirir depois do ponto de vista de excelência, né? Atenas, então, ela era governada por arcontes, esses arcontes, que eles ascendiam a essa condição como membros dessa aristocracia dos eupátridas, né? Dos fundadores da cidade. E pelo crescimento de Atenas, né? Pelo crescimento dado ao comércio, né? A ascensão de outras classes, o desenvolvimento do poder econômico na cidade, você teve uma rivalidade crescente, um perigo de só sobrasse, né, de destruição da cidade, que ensejou, né, a reforma de Solon. E Solon foi o artífice, né, primeiro dessa democracia ateniense. Né? O que Solon fez? Ele tirou o critério de ascendência, o critério de pertença à nobreza eupátrida como critério de se chegar a ser um desses arcontes anuais, né? Então, ele colocou o poder na Assembleia, né? Ele foi colocando cada vez mais esse poder todos os cidadãos eram admitidos à Assembleia, e essa Assembleia acabou sendo a coisa mais importante do ponto de vista do poder na cidade de Atenas. E a partir do momento que isso já é uma característica também da própria política econômica que o Solon vai desenvolver, né? A partir do momento que você tem colônias gregas, você tem uma grande produção de coisas em outras localidades, você tem um estímulo maior ao comércio e ele favorece a especialização. A terra aqui da Ática ela era muito imprópria para o cultivo de bens alimentares mais básicos, né? Então você tinha uma terra muito boa para você plantar vinhas, para você plantar oliveiras, então você teve especialização daí para o comércio, isso acabou sendo muito lucrativo para os proprietários de terra, os pequenos proprietários de terra, né? Então você teve cada vez mais esse desenvolvimento essa busca do bem comum do ponto de vista da organização em assembleia. Curiosamente, um dos expoentes que acaba favorecendo essa organização cultural que torna Atenas essa cidade brilhante no século V é o Pisístrato. Pisístrato que é um tirano. Quem era o tirano? O tirano era um personagem que tomava o poder, né? Ele se tornava o governante, né, do lugar, ao invés de você ter a organização política anterior, né? Ele não era propriamente tido como pessoa má, né? A palavra tirano ela não adquire essa carga semântica que a gente tem nos tempos atuais, né? Então, Pisístrato foi um tirano que é muito curioso. A história do Pisístrato, ele até conta aqui que é narrada pelo Heródoto, né, na sua história. Heródoto, que escreveu mais de um século depois, descreve assim o advento. Hipócrates, um nobre ateniense que assistiu aos Jogos Olímpicos como espectador, preparara um sacrifício. Deitou a carne num caldeirão de água que imediatamente começou a ferver até transbordar, embora ainda não tivesse colocado no fogo. Quilon de Esparta, um dos 7 sábios, interpretando o prodígio, avisou Hipócrates de que nunca deveria ter um filho. Mas Hipócrates gerou um filho, e esse filho foi o Pisístrato. Depois levantou-se uma disputa na Ática entre os que viviam na costa, chefiado por Megacles, e os da cidade, conduzidos por um certo Licurgo. Outros autores falam dos partidários da costa e da planície, o que pode significar algum choque de interesse entre comerciantes e donos de terra. Mas é possível que isso seja racionalizado demais a política grega. As disputas puramente locais e pessoais é que foram seguidas com grande ardor pelos gregos. Pisístrato, desejoso do poder supremo, formou um terceiro partido, reunindo seus sequazes com o pretexto de proteger os montanheses, que seriam a classe rural mais pobre, imaginou um estratagema. Feriu-se a si próprio e as suas mulas, guiou o cavalo para a praça, como se fugisse de inimigos de fora, e pediu que lhe desse uma guarda pessoal. Como se tratava de um cidadão notável, que entre os outros feitos tinham capturado Niséia aos megarenses,
Os atenienses permitiram-lhe escolher determinados cidadãos que seriam armados, não com lanças, mas com massas. Com eles tomou a Acrópole e o governo, não interferindo, contudo, nem nos magistrados existentes, nem com as leis, e administrando bem a cidade. O fato abriu os olhos aos nobres rivais, Megácles e Licurgo. Chegaram a acordo e puseram fora o Pisístrato. Feito isso, começaram outra vez a guerrear-se, até que Megácles ofereceu seu apoio ao Pisístrato, nessa altura no exílio, se casasse com a sua filha. O negócio concluiu-se, mas a dificuldade estava em usar os estratagemas uma segunda vez. Heródoto conta assim o segundo expediente com certa severidade. Arquitetaram o plano mais ridículo que, na minha opinião, jamais foi pensado, especialmente se considerar, primeiro, que os gregos sempre se distinguiram dos bárbaros da sua loucura simplória, pela sua perspicácia e liberdade. Segundo, que a partida foi pregada aos atenienses, que são tidos como os mais inteligentes dos gregos. Havia uma mulher chamada Fie, com 6 pés menos 2 polegadas de altura, e além disso muito bela. Vestiram-na com a armadura completa, ensaiaram-na no papel que deveria representar, colocaram-na num carro e partiram para a cidade, onde os arautos, mandados com antecedência, proclamavam: cidadãos de Atenas, dai as boas-vindas a Pisístrato, a quem a própria Atena honra acima de todos os outros homens e conduz agora mesmo para a sua cidadela. Espalharam a notícia pela cidade e o povo, acreditando que essa mulher era a deusa, recebeu Pisístrato e assim adorou um ser humano. Então, justamente a cena aqui em que, imaginária, né, de que o Pisístrato é conduzido por Atena para se tornar, então, tirano da cidade de Atenas, né? Ele termina se consolidando como tirano e a sua administração é muito boa. Essa administração é muito boa, né? Ele constrói muita coisa, né? Ele, inclusive, vai construir o templo lá de Zeus, que ele só vai ser concluído séculos depois, no tempo de Adriano. Adriano é que vai concluir, já durante a dominação romana. Mas ele vai fazer como todo tirano, né? Como todo tirano, ele vai realizar grandes obras públicas. É bem próprio da tirania, realizar grandes obras públicas, né? As pessoas gostaram bastante dele. Na verdade, o tirano, ele acaba sendo aquela figura adorada pelas classes mais baixas, justamente no sentido de identidade, de que o poder não lhes era acessível na conjuntura anterior e de que ele lhe daria essas grandes vantagens na organização política, na tranquilidade de vida, na melhoria, na paz social. Ele consegue fazer isso aí de alguma maneira, né? E ele introduz alguma coisa muito interessante do ponto de vista cultural, que o Pisístrato também vai patrocinar as artes, né? Vai introduzir nos festivais o drama trágico. Então, todos aqueles grandes dramas e que a gente tem, a notícia que a gente recebe é justamente depois desse período, né? Dos festejos atenienses que são introduzidos lá pelo Pisístrato. Inclusive, até se faz menção de que o filho do Pisístrato, que é o Hiparco. O Hiparco é que seria o que teria ido na Jônia e levado o texto definitivo de Homero lá para ser introduzido a redação definitiva a narrativa lendária, né, que o Hiparco introduziu o texto definitivo de Homero lá em Atenas, nesse período. Muito curioso. Não que as pessoas ignorassem o texto de Homero, né, provavelmente sabiam de memória, cantado, declamavam aquele parte do poema, mas o poema na sua forma final foi trazido, né, segundo a história clássica, foi trazido nesse período daí. Então, no século V, né? Não, isso é no século VI. Isso. Então, é isso daí que prepara Atenas para ser esse expoente no século V, né? Depois, então, em geral, os tiranos, foi um período de muitas tiranias, tá? Em várias cidades aqui da Grécia você vai ter essa instituição como o tirano, né? É até interessante você ver a diferença de Esparta para esses outros lugares. Se você tem um crescimento dessas figuras, desses tiranos, que eram representantes dos desfavorecidos, vamos dizer assim, né, com uma grande autoridade forte que mantinha ali uma certa popularidade e conseguia manter a paz social nesses lugares, em Esparta você teve o fortalecimento no outro sentido da aristocracia. Esparta não vai da oligarquia, né? Esparta não vai da aristocracia para a democracia, como é um caminho que o resto da Grécia vai seguindo, mas é do fortalecimento, do fechamento do Estado no entorno dessas pessoas, né? Desses oligarcas agora, né?
Embora seu fim fosse bem recebido, a tirania tinha feito muito em prol de Atenas. Como Pisístrato tinha conservado cuidadosamente as formas moderadas da Constituição Democrática de Solon, o povo ateniense habituara-se durante uma geração, sob uma tutela sensata, a dirigir seus próprios assuntos. Por isso sucedeu que as coisas continuaram a ocorrer bem para Atenas depois da queda da tirania. Poderia-se esperar uma reação aristocrática. De fato, um certo Iságoras tentou-a, apoiado por forças espartanas, inclusive. Mas apareceu um outro grupo aristocrático, chefiado por um terceiro e notável estadista ateniense deste século, que foi o Clístenes. Né? O Clístenes é que ele vai expandir o sentido da democracia ateniense. E ele vai fazer isso atacando, né, uma das instituições fundantes tradicionais, que era chamada tribos, né? O poder das famílias nobres dentro da polis, nominalmente centralizada, derivava do fato de que, para as eleições dos arcontes, a polis estava dividida em tribos ou grupos de famílias, de maneira que o chefe reconhecido de qualquer dos grupos estava seguro de ser eleito. Esses grupos estavam a mostrar-se demasiado fortes para a polis poder estar segura. Clístenes enfrentou o perigo inventando uma estranha constituição, que na realidade funcionou perfeitamente. Criou 10 tribos novas em folha. Dissolveu as tribos antigas e repartiu todas as famílias atenienses em 10 novas tribos, né? Cada uma formada por um número sensivelmente igual de demoi, ou paróquias, mas não contíguas. Isso era o principal, né? Ele colocou de maneira nem que geograficamente essas tribos se organizassem, né? Clístenes dividiu a Ática, grosso modo, em 3 áreas, urbana, interior e costeira. Cada uma dessas novas tribos continha paróquia de uma das 3 divisões. Consequentemente, cada subdivisão era uma amostra da totalidade da população. E quando se reunia para deliberar sobre os assuntos, o lugar de encontro, naturalmente, porque antes você tinha as tribos isoladas, então elas iam lá e se reuniam em lugares específicos da Ática. Agora, como elas estão completamente, as paróquias são divididas, né? Elas se reúnem na cidade de Atenas. Então, Atenas, inclusive, se tornou o centro para as deliberações dessas próprias tribos. Então, a vida política foi centralizada na cidade de Atenas. O que ajudou também, por si, a unificar a polis. A partir de então, desde que cada tribo continha agricultores e montanheses, artífices e comerciantes de Atenas e do Pireu, e homens que viviam em barcos, os interesses locais e familiares pouco podiam nas eleições dos arcontes, apenas encontravam voz na Assembleia Livre, onde podiam ser reconhecidos tal como eram. Então, essa foi a estrutura, né, o artifício utilizado pelo Clístenes, de maneira a essa sofisticação da democracia ateniense, que possibilitou aquilo que a gente conhece, aquilo que a gente fala a respeito, que a gente vai falar logo em seguida a respeito do século V, né? Historicamente falando, uma alta cultura tem na sua origem uma classe aristocrática, porque só ela tem tempo e energia para criar. Se ela permanece tempo demasiado no monopólio dos aristocratas, torna-se primeiro amaneirada e depois imbecil. Tal como na história política, a aristocracia se transforma no mal, se persiste em sobreviver às suas funções sociais. Na esfera política, o senso comum dominante em Atenas, erguendo-se até o gênio de Solon, Pisístrato e Clístenes, fez com que a nobreza ateniense, na sua totalidade, se integrasse de boa mente na democracia, enquanto sua areté ainda estava vigorosa. Veja que coisa interessantíssima que ele está colocando aqui. Esse processo que se deu aqui na Grécia arcaica, ele possibilita que os valores próprios da classe guerreira, os valores sofisticados da areté, das virtudes heróicas, que no primeiro momento informavam a educação dessa aristocracia, ele penetrasse e fosse, por imitação e por nova realidade social, ele fosse sendo adquirido, e enquanto essa força da aristocracia ainda estava vital, ainda estava produtiva, ainda estava gerando, ainda era verdadeira, ela se misturasse e compusesse essa nova sociedade. O exemplo anterior que a gente tratava era justamente dos espartanos, que paralisaram, né, seu potencial criativo, cristalizaram sua sociedade e que terminaram num caminho de extinção cultural, né? Atenas teve essa felicidade de que a sua formação política
posterior, ela teve como ser uma continuidade cultural perfeita do que vinha anteriormente, a sofisticação que já tinha sido promovida pelas suas classes aristocráticas. Do ponto de vista da educação, você teve, então, nesse momento, a criação de escolas. Justamente nesse período aí que você vai ter o surgimento de escolas em Atenas. E os próprios aristocratas do período criticavam isso daí. Diziam que não era uma coisa adequada, não era uma coisa interessante. O modelo anterior, que era o modelo que a gente falava, né, do tutor, que havia sido contratado para tratar somente daquele nobre ali, que ele fosse e incutisse nele aqueles valores mais caros dessa ética guerreira, ele fosse... agora você tem um espraiamento, né? Você tem uma organização em que você vai ter uma diversidade de crianças que vão ser sujeitas a essa educação. Os valores vão mudando um tanto, né? Como eu falei para vocês, né? No primeiro momento as virtudes mais gloriosas eram essas virtudes guerreiras, aí a gente já vai estar tendo não mais uma ética individual de realização da glória pessoal, mas da cidade. A educação ateniense, ela pressupunha a educação física, no primeiro momento sempre surgiu com a educação física, né, com a área até do corpo, né, com a capacidade que você tinha ali de desempenhar, enfrentar desafios com coragem, mas cada vez mais isso vai migrando para a prática desportiva, não para a guerra, né, para essa conquista de glórias, né, de excelência humana e de reconhecimento público. No universo controlado, que é o universo do jogo, né, com regras. E o outro ponto presente nessa educação era também a música. A música foi a arte do espírito, né, a primeira que vai sendo colocada. É até muito curioso, quando a gente pensa em Grécia, a gente sempre pensa nas artes pictóricas, nas artes, na escultura, sobretudo, na arquitetura, mas a arte que eles mais apreciavam, dentre as belas artes, era assim, a música, né, aquela que tocava mais profundamente o espírito. Platão, a gente vai ver mais para frente, falava enormemente da influência da música na educação e de como ela forma os espíritos ou pode deformá-los, né? Até como ele falou da música jônica, né? Então, basicamente é isso, né? O que a gente tem como resultado é que a partir desse processo dessa aristocracia ainda em vitalidade, que devido às conjunturas econômicas, devido às mudanças sociais que vão acontecendo, ela acaba se misturando na cidade, né? A cidadania, ela vai se identificando cada vez mais com esse espírito aristocrático, ela consegue informar e incutir altos valores de excelência nesses indivíduos e pelas conjunturas políticas. A organização primeira que é dada pelo Drácula no período anterior, depois o brilhantismo de Solon na pacificação desses conflitos sociais, o Pisístrato, que vai ser aquele tirano que vai manter essa pacificação e administrar de uma maneira muito boa a cidade, e ela se torna expoente nesse período. E depois você vai ter aí com o Clístenes, o golpe final, né, de formação desse cidadão, preterindo aspectos do ponto de vista familiares na conquista de funções públicas, né? Então você vai ter aí a formação dessa sociedade democrática que é o esplendor do século V. Tá? Não, ele faz um paralelo, acho que é importante aqui fazer essa comparação. Porque o Quito, ele diz que em Clístenes a aristocracia se integra muito perfeitamente, assim, não tem uma divisão clara entre a aristocracia e a democracia. Uhum. Então ele compara com a França, porque na Revolução Francesa, com os ideais de democracia e não sei o que, você tem a completa exclusão da aristocracia. Então, quem é aristocrata vai para a guilhotina e os que sobram são párias, né? Ficam lá excluídos. Os que conseguem fugir. E aí, assim, e até na mentalidade moderna, quando se fala em aristocracia, você já tem uma clara divisão. A aristocracia é a galera que não se mistura, é água e óleo. Então aqui é um negócio meio estranho, assim, até para a gente conseguir abstrair, como assim, a aristocracia ela não é antagônica ao negócio. É uma observação muito interessante esse comparativo
do fenômeno dessa integração da aristocracia no povo que se dá aqui, segundo a narrativa de Quito em Atenas, e o paralelo que ele faz com a situação francesa ali no final do século XVIII. Então você tinha cada vez mais o degrau de critérios familiares sendo exigido, né? Porque a própria aristocracia do século XVIII ela já estava desnaturalizada, é bem verdade, ela já estava cansada. Esse é o paralelo mais importante, inclusive, de se fazer, né? Porque a aristocracia do século XVIII ela já estava funcionários públicos, né? O pessoal já não estava mais ligado às suas fortunas familiares, que eram propriamente vindas da propriedade de terra, mas era do serviço público. A aristocracia já estava como sendo uma espécie de burocracia do rei, e mesmo sendo burocracia do rei, ela tinha que disputar com aqueles burgueses que estavam em ascensão, que ocupavam os lugares que eram mais eficientes do que esses aristocratas, né? Uma parte das vezes as funções ainda naturais estavam no exército, mas assim, ainda assim o exército estava sendo preterido em comparação à própria organização política, os funcionários públicos mesmo do rei. Então a aristocracia francesa já estava numa situação cansada. O Marrou faz uma comparação no sentido, ele é mais generoso com a França, né? Ele vai falar da mesma situação, vai fazer a mesma comparação e vai dizer que de alguma maneira, de fato, a sofisticação da sociedade francesa lá do século XVIII, até mais do século XVII, que a gente vai ter o grande século, né? Você vai ter a vitalidade da aristocracia ainda está mais viva no século XVII. De alguma maneira ela se espraia na sociedade francesa. Ser francês vai se amaneirar-se, vai ter algum nível de cultura que é exigido num período posterior, algum tempo posterior da Revolução Francesa. De fato, a gente vai ver isso acontecendo. Existe um estilo nacional que, de alguma maneira, o povo se comunica com aquela aristocracia, com os bons lá do século XVII. Do século XVII, século XVIII, né? E então, mas aí você tem que saber, deixa para se julgar, né? Se quem está sendo mais justo é o Quito ou eu acho que ambos tem um ponto, né? De fato, quando você tem o que acontece com a aristocracia, esse aí o Quito está descrevendo a história, o que aconteceu mesmo, é que ela se torna alheia à sociedade francesa, né? Se extingue, né? Se extingue completamente, né? O componente aristocrata da sociedade francesa, depois da Revolução, ela se extingue. Você vai ter uma nova aristocracia nascendo ali no período do Primeiro Império, né? No Segundo Império também, mas são burgueses e que estão se acomodando, e você vai ter os anteriores que vão... Aquilo se extingue, na verdade aquilo se extingue mesmo. Mas em outro sentido, como Marrou interpreta, há uma acomodação também. De alguma maneira, existe um espírito que vai lá e se termina contagiando a sociedade como um todo, né? Mas, de fato, ambas as opções, a situação ateniense é muito mais feliz, que não foi necessária uma revolução para isso acontecer. Na verdade, foi uma acomodação contínua, estava em plena glória, né? Essa aristocracia estava lá, né, no pleno gozo de suas funções de ser melhor, e ela conseguiu contagiar, nesse período, também o resto da sociedade, no meio de todas essas circunstâncias. Claro que a gente vai ter, como teve a narrativa aqui do Isócrates, que você vai ter reações, você vai ter alguma coisa nesse sentido. Mas o ponto fundamental é que aconteceu de uma maneira bem mais feliz do que esse exemplo moderno. Ele cita aqui também um exemplo, ele compara também com a Inglaterra, que teve uma acomodação mais feliz, e de fato você tem até hoje, né, ainda existe lá as propriedades de terra lá da nobreza inglesa, e que foram acomodados de fato na sociedade burguesa. A vitalidade burguesa acabou se incorporando nesse componente tradicional. Aconteceu na Inglaterra de uma maneira mais feliz, é verdade. Mas o exemplo ateniense aqui, né, é o paradigmático, né, de como isso daí acabou gerando uma situação muito feliz posteriormente.